Eu segui o meu coração e vim aqui falar com vocês e espero que você, seguindo seu coração, escolha me ouvir também. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é David Freitas, eu sou entusiasta sobre o estudo do comportamento humano, espiritualidade e autoconhecimento. A minha missão aqui é fazer você seguir o seu coração. Para que a gente possa viver uma vida minimamente digna, a gente precisa aprender a acreditar na gente mesmo e nos nossos potenciais. Não era pra gente precisar ter que acreditar, aprender a acreditar. A gente aprender a confiar na gente mesmo. Mas infelizmente, no mundo onde a gente vive, pouco é se ensinado sobre aprender a olhar para a própria luz, aprender a olhar para os próprios potenciais, aprender a olhar para as nossas qualidades, a não negá-las, não desdenhar delas, não minimizá-las. Porque normalmente o que acontece é o contrário, né? Normalmente a gente aprende a desacreditar dos nossos potenciais, a gente aprende a desacreditar das nossas qualidades, a gente é ensinado a sempre ver o outro como algo de grande patamar, ver os grandes potenciais das outras pessoas, como belas aptidões, como dons, como talentos incríveis. Só que se a gente olha para os nossos próprios talentos, para os nossos próprios potenciais, esse olhar normalmente é pejorativo, é um olhar que minimiza, que desdenha, que desacredita, de descrédito. Então a gente é ensinado que quando se trata da outra pessoa, a gente pode elogiar, a gente pode falar como uma pessoa linda, como uma pessoa maravilhosa, como ela é inteligente. Mas quando se trata da gente, muitas vezes, é ensinado que ao a gente olhar para dentro, perceber os nossos potenciais, que a gente tem que esconder isso, que a gente tem que reprimir, pra gente, fingir aquela ali pseudo-humildade, pra gente não ser uma pessoa arrogante, uma pessoa que se acha, uma pessoa que é prepotente. Então a gente aprende que pra gente poder ser humilde, pra gente poder ser uma boa pessoa, a gente tem que negar olhar para as nossas qualidades, negar olhar para os nossos potenciais. E muitas vezes a gente, durante a nossa vida, a gente vai reprimindo esses potenciais. Às vezes a gente tem habilidade em dança, habilidade em desenho, às vezes a gente tem habilidade em comunicação, em fazer algum tipo de trabalho manual, ou uma facilidade com tecnologia. E é muito comum que a gente, durante a nossa vida, a gente vai reprimindo os nossos talentos por causa da nossa extrema baixa autoestima. Que quem que não tem uma autoestima baixa hoje em dia? A maioria de nós, se não diria todos, temos uma autoestima quase falida. A gente não consegue olhar pra gente ainda com compaixão, com amor. A gente não consegue olhar pra gente e reconhecer as nossas habilidades, reconhecer os nossos potenciais. A gente pode sim olhar pra gente, pelo menos é a ideia que a gente tem, quando se trata dos nossos defeitos, quando se trata de falar de quanto a gente é feio, de quanto a gente é desinteressante, de quanto a gente é chato, do quanto a gente é inútil. Aí a gente pode olhar pra gente mesmo, aí a gente pode falar sobre esse nosso aspecto. Mas quando é sobre a nossa luz, sobre as nossas qualidades, sobre os nossos potenciais, para que a gente não faça com que outras pessoas se sintam ofuscadas, a gente aprende a minimizar tudo, a reprimir tudo. E aí, se a gente tem ali um mínimo de conhecimento sobre nós mesmos e a gente percebe e fala assim, não, nisso aqui eu sou bom, para muitas outras pessoas vai soar como prepotência, vai soar como arrogância. As pessoas vão se sentir atacadas, vão se sentir inferiores. Mas isso não é porque a gente reconhece a nossa luz. Isso não é por causa da nossa prepotência. Mas é porque muitas pessoas, incluindo a mim, temos
uma autoestima extremamente baixa, que a gente não consegue olhar para a luz das pessoas e usá-las como inspiração, como exemplo. A gente olha e se compara e muitas vezes a gente se sente inferior demais. A gente se sente menos, a gente se sente incapaz. A gente tem aquela ideia, né, de que o sol só brilha para algumas pessoas, que só algumas pessoas têm o poder de brilhar, de ser excelentes naquilo que fazem. E na verdade não, gente. Todos nós temos potenciais. Nós todos temos uma luz dentro da gente que a gente pode sim escolher se a gente expande, se a gente expressa ou não. Mas todos nós, sem exceção, temos algo para trazer ao mundo, temos potenciais, temos habilidades, temos qualidades, temos sim utilidade, temos uma forma de servir o coletivo, de servir as outras pessoas. Todos nós temos algo único para oferecer. Então todos nós temos potenciais. Só que muitas vezes, por causa da nossa baixa autoestima, por causa das nossas crenças de inferioridade, nossas crenças de insegurança, de eu não posso, eu não consigo, eu sou inferior, eu não sou bom o suficiente. Por causa dessas crenças, a gente reprime coisas maravilhosas que a gente tem para entregar para as outras pessoas. Então, às vezes, você é uma pessoa que tem um talento para desenhar. E às vezes, através daqueles desenhos que você faz, das pinturas, com você trabalhando com essa arte, com esse seu modo de expressar arte, se você tivesse um pouco de entrega, de coragem, para se empenhar nisso, para se permitir desenhar, se permitir criar, se permitir expressar essa potencialidade, talvez os seus desenhos, ao longo do seu trabalho, ao longo da sua vida, tocasse outras pessoas, acalmasse o coração delas, trouxesse esperança, trouxesse sentido à vida dessas pessoas, trouxesse um sentimento de pertencimento. Só que aí, por causa das nossas crenças de baixa autoestima, de inferioridade, de insegurança, a gente reprime. E aí, às vezes, aquele seu talento que poderia acolher, poderia ajudar tantas pessoas, poderia inspirar as pessoas a também expressar a própria luz, as próprias habilidades, você reprime. E aí as pessoas que seriam tocadas não são tocadas. As pessoas que poderiam ser inspiradas não são inspiradas. As pessoas que poderiam ser acolhidas não são acolhidas. E aí você deixa de cumprir um projeto bonito, algo que faz sentido para sua alma, por causa da crença que se estabeleceu na sua cabeça, uma crença que você pegou do social, uma crença que você começou a acreditar, a alimentar na sua vida, porque alguém em um determinado período pequeno, com menos de 2 minutos, 5 minutos de fala, desacreditou dos seus talentos, falou que você não conseguia. Então, às vezes, você tinha lá 12 anos e você estava desenhando na escola, e aí um coleguinha, que era criança, que não tinha muito autoconhecimento, que não tinha maturidade nenhuma, que não tinha ainda nenhum senso sobre as próprias palavras, às vezes ele nem entendia de arte, ele não tinha nenhuma propriedade. E aí ele fala que seu desenho é feio, que você nunca vai conseguir desenhar bem. E aí, por causa daquelas poucas palavras, quando você tinha 12 anos de idade, você escolheu, então, a partir daquele momento, nunca mais desenhar. Nunca mais criar nada. Você preferiu se esconder para não ter que lidar com crítica alguma. E aí um potencial seu que você poderia lapidar durante a sua vida, porque sim, às vezes a gente tem um talento, só que ele precisa ser lapidado. Ele precisa, sim, de ajustes. A gente não vai nascer sendo exímio muitas vezes. Então a gente precisa lapidar. E é o que faltava em você não era talento, mas era lapidação. Então aí você só poderia, ao longo da vida, ir lapidando e aprendendo. E trazendo a sua excelência para aquele desenho, para aquela arte. E aí, por causa de um comentário de um coleguinha que nem
tinha maturidade, que nem se conhecia, você pegou aquilo que ele falou e levou para a vida. E aí passou a reprimir todos os seus talentos, toda a sua luz, por causa de um comentário, que não fez parte nem de 10 minutos da sua vida. E você carrega esse comentário, você carrega essa crença durante a sua vida, durante toda a sua vida. A voz desse seu coleguinha acaba ecoando na sua cabeça sempre que você tenta ter o empenho de expressar a sua luz, de fazer algo de útil, de expressar os seus talentos. Ou então você estava ali na sua vida adulta ou na sua adolescência e aí alguém fala que seu desenho é feio, que sua voz é feia, né, que você dança desengolçado, ou que você fala mal, se atrapalha muito para falar. E aí você sente vergonha, você se sente inferiorizado e você pensa, poxa, aquela pessoa falou isso de mim, então realmente eu devo ser assim, eu devo cantar mal, eu devo escrever mal, eu devo me comunicar mal. Então é melhor ficar aqui escondida, é melhor esconder isso, porque eu vou estar passando vergonha, eu vou estar atrapalhando a vida das outras pessoas, eu vou estar sendo um incômodo para as outras pessoas quando eu cantar, quando eu escrever, quando eu dançar. Então melhor ficar escondido aqui, melhor não fazer nada para ser visto, para não incomodar outras pessoas. E aí, às vezes, aquela pessoa que falou aquilo pra você, ela falou num nível grande de inconsciência. Ela não tinha autoconhecimento, às vezes ela só queria estar ali jogando, vomitando em você as raivas dela que estavam guardadas. E aí eu te faço uma pergunta. Seja em qual momento você ouviu de alguém uma palavra não muito educada, uma palavra que desacreditava, dava descrédito, desvalorizava aquilo que você fazia ou aquilo que você estava tentando fazer. Aquela pessoa naquele momento, qual que era o nível de consciência daquela pessoa? Naquele momento, qual era o tanto que aquela pessoa se conhecia? Qual era o tanto que a pessoa estava desidentificada do ego dela, dos valores sociais? O quanto aquela pessoa estava feliz com ela mesma, estava contente com ela mesma. O quanto aquela pessoa naquele momento ela estava realizada. Se questione, será que realmente a opinião daquela pessoa tem tanto crédito assim? Será que aquela pessoa ela tinha uma sabedoria tão grande assim, ela tinha um senso de percepção tão grande, que com um olhar, sem nem mesmo te conhecer direito aquela pessoa, ela conseguia ver você nu e cru ali? Será que essa pessoa ela tinha esse senso de moral, essa evolução, esse nível de consciência altíssimo? Que poucos têm, raras são as pessoas que têm esse nível de consciência. Será que aquela pessoa era dotada de super inteligência? Era o ser, o espírito mais evoluído aqui da Terra? Essa é uma pergunta que você tem que responder. Então, se ela não era o ser mais evoluído, se ela não se conhecia direito, se era uma pessoa perdida nos próprios valores, se era uma pessoa que não estava contente com ela mesma, que não estava realizada interiormente, será que realmente a opinião dessa pessoa tem tanto crédito assim? Será que ela deveria ter tanto crédito assim na sua vida? O que aquela pessoa construiu? O que aquela pessoa realizou? Será que realmente as atitudes daquela pessoa, as coisas que ela construiu na vida dela, comprovam aquilo que ela está falando? Será que a energia que ela está emanando, o tanto de realização pessoal que ela tem, comprova aquilo que ela está falando? Se não, não é nem para você levar em consideração. Às vezes algumas pessoas vão falar coisas que nos doem, que nos machucam, e talvez seja bom para o nosso aprendizado a gente acolher. Às vezes vai ser um trabalho enorme a gente tirar a grosseria, tirar a reatividade do qual a pessoa fala, mas vai ser bom para o nosso aprendizado acolher e refletir se aquilo que aquela pessoa está falando é verdade. Mas a maioria das pessoas, gente, nem enxerga a gente do jeito que a gente é.
Quem que consegue enxergar o outro do jeito que ele é, sem preconceito, sem projeção, sem projetar conteúdos, sombras no outro, ou até mesmo a própria luz? Quase ninguém. Porque quase ninguém ainda se conhece. Quase ninguém tem uma boa relação consigo mesmo. Então difícil é aquela pessoa conseguir ver você de fato como você é. Sem nenhum tipo de projeção, sem nenhum tipo de raiva guardada, sem nenhum tipo de preconceito. Então perceba, não faz sentido você continuar carregando essa visão míope, embaçada, que a outra pessoa carregou sobre você. E aí se perceba, essa pessoa que falou aquilo pra você, como que está a vida dela hoje? Ela tá feliz? Ela tá contente? Ou ela só acumulou raiva? Ou ela só se tornou uma pessoa mais grosseira ainda? Ou ela só se tornou uma pessoa mais inconsciente? E isso que eu tô perguntando não é sobre bens materiais. Não é sobre olhar para a vida da pessoa e ver se ela tem um carro, se ela tem uma casa, se ela tem bens, se ela ganha bem. Não é sobre isso. Mas o quanto que aquela pessoa tá feliz. O quanto que ela tá realizada. O quanto que ela beneficia o coletivo com aquilo que ela traz. O quanto de consciência, de evolução e maturidade tem aquela pessoa. É nisso que você tem que focar. Porque às vezes a gente segue um conselho de pessoas que hoje em dia, com os próprios conselhos que elas mesmas deram pra gente, a vida delas está sem realização pessoal alguma, sem propósito algum, vivem se anestesiando o tempo todo, vivem projetando as próprias raivas nas outras pessoas, numa vida de excessivo conflito. Então, se a gente seguisse o conselho dessas pessoas, onde a gente vai estar? É necessário que a gente fique se perguntando e refletindo para a gente conseguir perceber se realmente aquilo que o outro faz tem embasamento, faz sentido, toca o nosso coração, tem a ver com a nossa alma, com o nosso propósito, com quem a gente é. Às vezes o conselho da pessoa é o melhor que ela poderia dar. É um conselho super sábio. Mas não serve pra gente, não é porque a pessoa não tem maturidade, não tem percepção, a pessoa tem. Só que é porque pra gente aquele conselho não serve. Porque se baseia em outra pessoa, com outro nível de consciência, com outra visão de vida, com outros valores, com outra expressão, com outra natureza. Então aquele conselho pode ter sido muito bom. Aquela crítica pode ter sim algum fundamento, mas mesmo assim, ela pode não fazer sentido para você. Ela pode não tocar o seu coração. Ela pode não ser útil. Então, às vezes, por causa de um comentário infeliz que durou alguns segundos que alguém nos deu, um amigo, um colega, uma pessoa da família, a gente resolveu dar tanta força para aquele comentário que um comentário de segundos a gente carrega durante 1 ano, 10 anos, 40 anos, a vida toda. E a gente reprime os nossos potenciais, a gente reprime a nossa luz, a gente reprime aquilo que a gente poderia trazer para o mundo. O mundo, ele não vai melhorar se as pessoas ficarem reprimindo os próprios potenciais. Se as pessoas começarem a cruzar os braços e falar, eu não tenho nada de bom para oferecer, o mundo vai parar, não vai ter inovação, não vai ter evolução, o mundo ele vai estagnar. As pessoas que realizaram grandes coisas não foram pessoas que olharam para os próprios potenciais e falaram, ah não, isso aqui não é nada, eu não sei de nada, eu não tenho nada a oferecer. Um exemplo de uma pessoa que era muito sábia, um iluminado. Nem mesmo o iluminado, ele negava a própria luz, ele se rebaixava. Então, quando alguém precisava da palavra dele, quando alguém precisava de um conselho, Jesus, Buda, Osho, essas pessoas elas não tinham trava para falar. Elas não falavam com raiva. Elas não falavam com prepotência.
Mas eles sabiam que eles tinham propriedade, poder, sabedoria para falar algo. E às vezes a gente fica perdido, a gente fica preso naquela... Ai, mas o que eu falar pode não ser verdade, o que eu falar pode não ser... pode não ser útil, né? Eu não sei tanto. Talvez você não saiba tanto, talvez você não seja a pessoa com mais inteligência da face da Terra, mas alguma coisa você sabe, e nem sempre se trata sobre conhecimento. Às vezes só se trata sobre intenção. Às vezes aquele conselho que você está dando para a pessoa não vai necessariamente fazer com que ela siga ele intelectualmente e resolva o problema dela. Mas no momento que você está falando para aquela pessoa, você está sendo gentil, você está percebendo a outra pessoa, e às vezes é aquilo que aquela pessoa precisa. Então às vezes a gente reprime uma coisa que a gente poderia falar e que ajudar a outra pessoa, porque a gente fala, a gente fica, mas, né, o que eu sei, né? Eu não sei de nada. E aí a gente acha que a gente está sendo humilde, mas na verdade não. A gente está sendo avarento. Porque a gente está pegando uma coisa que ajudou a gente no nosso processo, que ajudou a gente na nossa vida, e a gente está guardando pra gente. Isso é humildade? Isso é caridade? Isso não é caridade. Isso não é ser humilde. Isso é ser egoísta. Você ter algo que poderia ajudar outra pessoa, que poderia acalmar outra pessoa, e você ficar ali com a boca fechada, cerrado, porque você não sabe, porque você se acha menos, isso não é ser caridoso, isso não é ser humilde, isso é ser egoísta, isso é ser avarento. Porque você está guardando uma coisa que poderia ajudar outra pessoa, simplesmente por causa das suas crenças, por um medo da crítica. Percebe o grau de inversão de valores que a gente vem tendo? O como a gente vem se reprimindo, e isso não faz mal só pra gente, isso faz mal para as outras pessoas, que poderiam ser beneficiadas pelo trabalho que a gente realiza. Então seja um desenho, seja uma fala, seja um trabalho manual, seja um produto, seja um gesto. A gente precisa, assim, saber reconhecer os nossos potenciais, reconhecer a nossa luz, porque reconhecer não é ser prepotente, não é se achar, não é você afirmar para as outras pessoas que você é mais do que você é, mas também é um grande equívoco quando a gente afirma que a gente é menos do que a gente é. Então a gente precisa saber reconhecer a nossa própria luz, para que a gente consiga beneficiar outras pessoas. E quando a gente fala do ponto de vista energético, gente, às vezes é uma coisa simples. Às vezes seu trabalho é fazer uma pulseirinha, é fazer um papelzinho, um desenhozinho, é fazer uma coisa que aos olhos do social, aos olhos do nosso ego, parece uma coisa sem impacto algum. Só que quando a gente fala do ponto de vista energético, quando a gente faz aquilo com entrega, com amor, com verdade, aquilo impacta na vida das pessoas. Aquilo traz algo de bom, aquilo cura, aquilo acolhe. Então nem sempre é a forma exterior. Às vezes é a energia com a qual você faz aquilo, o seu nível de entrega, de presença a fazer com aquilo. Quando você faz com aquilo, o grau que você consegue se deixar ser um canal da fonte, da essência. O tanto que você deixa com que Deus fale através de você, se expresse através de você. O tanto que você deixa que seu coração se expresse. É isso que faz diferença na vida das pessoas. Mas como que a gente vai entrar nesse estado? Como que a gente vai conseguir fazer coisas no estado amoroso, com verdade, com entrega, se a gente fica reprimindo? A gente vai fazer aquilo com culpa, a gente vai fazer aquilo com vergonha? O que a gente está trazendo de bom para aquelas pessoas quando algo é feito com vergonha, com repressão? Então a gente precisa se permitir. E às vezes a maior repressão não é a externa, não é de pai, não é de mãe, não é de amigo, não é de família. Às vezes a maior repressão que é feita sobre a gente é a nossa. Às vezes
Não é o outro que está nos reprimindo, mas é a gente que está se reprimindo. E muitas vezes a gente está usando o outro como desculpa para a gente se reprimir. Então não é arrogância, não é prepotência, não é vaidade. Você reconhecer a sua luz, você reconhecer aquilo que você tem de bom. Você falar, nisso aqui eu sou bom, nisso aqui eu tenho facilidade. Nisso aqui eu consigo expressar o meu amor, consigo expressar a minha luz, consigo fazer aquilo feliz com entrega. Isso é verdade, isso não é prepotência. E nunca que humildade vai ser negar as nossas qualidades. É preciso que a gente saiba reconhecer também a nossa luz, porque nunca que a gente vai conseguir expandir a luz no mundo onde a gente vive só olhando para as trevas. É necessário que a gente olhe para a luz. Então, quando você for fazer algo que você ama, e começar a vir aqueles pensamentos dizendo, você não pode, você não é capaz, você lembrar do dia que alguém falou para você, que Joãozinho, Mariazinha falou para você, você não consegue, você não faz isso bem. Em vez de você entrar naquela energia, ficar cultivando aquele pensamento, deixa ele ir embora. Reforça, eu posso, eu consigo. Eu posso não ser o melhor agora, mas eu tenho a possibilidade de melhorar. Eu posso não ser o melhor desenhista, mas eu posso treinar o meu desenho. Eu posso não ser o melhor pianista, mas eu posso treinar para ser. Porque nem sempre a gente precisa olhar para as coisas de uma forma estática, se baseando somente no estado atual. Quando a gente olha de uma forma dinâmica, a gente consegue perceber que cada dia a gente está progredindo e cada dia a gente está se tornando melhor. Então não existe isso de você é um péssimo desenhista. No mínimo você pode ainda estar aprendendo. E aí cada dia você aprende mais. Que aquele que hoje é um excelente pintor, artista, cantor, ele um dia já foi iniciante. E aí ele precisou não desistir, continuar, para que ele se tornasse o que ele é hoje. Essa é a mensagem que eu deixo para vocês hoje. Então, pessoal, eu vou encerrando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do tema de hoje. Espero que tenha tocado o coração de vocês e que vocês possam ter aqui recebido um cadinho, nem que seja, da minha energia. Lembre-se que tá tudo bem sempre. Até os próximos vídeos, pessoal, e eu vou ficando por aqui.